Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wallace, aqui não é cerveja não, tá gente? É água. Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aqui de fechamento. Hoje dia 27 de outubro, quarta-feira. Tivemos um dia bem volátil, né? A gente já vai estar conferindo aqui no gráfico. Mas antes da gente começar esse vídeo, essa análise gráfica aqui, dê um clique aqui em se inscrever, se não se inscreveu ainda, ative as notificações e também já clique no gostei para ajudar aqui o canal a divulgar esse conteúdo relevante para outras pessoas, beleza? Vou compartilhar minha tela com vocês sem mais delongas, estou aqui no gráfico de 60 minutos. E ontem, né, a gente comentou que viemos buscar essa região aqui, em média 50% da correção, né, dessa perna de alta. E aí os compradores, né, como abrimos aqui sem gap, abrimos no mesmo comportamento aqui após essa tentativa no final do dia de cair, que não foi bem sucedida, foi um rompimento falso desses fundos aqui, o mercado ele tentou reagir nesse patamar, né? Tentou reagir, subiu aí cerca de 1.500 pontos, né? Deu para pegar boas operações, para quem pegou, eu não consegui participar. E depois entregou um movimento como esse, uma pancada aqui para baixo. Mas percebam que aqui no gráfico de 60 minutos isso não é tão relevante, né? Só significa que o mercado está lateral, né? Marcou essa mínima, marcou esse topo e agora caminha novamente para o topo. Tem ainda a notícia do Copom para sair, mas isso não é tão relevante para nós grafistas porque a gente deve reagir ao gráfico. Normalmente, quando são notícias aí consideradas negativas, o mercado tende a subir, e quando temos notícias consideradas positivas, o mercado tende a cair, tá? Então amanhã, por exemplo, se a gente abre com gap lá embaixo, né, a expectativa vem muito acima do esperado aí da taxa de aumento, o mercado ele costuma marcar essas retrações à média, porque significa que houve uma distorção na abertura do mercado, assim como se ele abre com um gap aqui em cima, é uma distorção e o mercado ele tende a corrigir, tá? Nem que for lateralmente, ele tende a corrigir, beleza? Então, muito bem. Dadas essas considerações, a gente tem que observar os sinais gráficos. Aqui, o que a gente tem? Um topo mais baixo, marcando uma linha descendente, um fundo e um fundo no mesmo nível, marcando uma linha de suporte, o que pode deixar o mercado triangulando aqui nessa região, tá? E como ele vem de um movimento aqui de alta, a expectativa é dele fazer um próximo movimento como esse daqui, tá? Não sei a proporção, se vai ser só 61.8 dessa perna, ou se vai ser 61 ou até mesmo 161,8 dessa perna aqui atrás. Isso não importa, o que importa é o comportamento do preço enquanto ele vai caminhando, tá? E isso que a gente tem que levar em consideração, beleza? Então, lá no cenário do gráfico futuro, do gráfico diário, né? Do índice futuro, temos esse momento aqui de consolidação, né, dado início com esse doji. Então aqui foi um doji, essa barra ela tem um pavio muito longo, que vem para essa região novamente, essa barra também tem sobreposição, essa barra sobreposição e essa também sobreposição. O que é sobreposição? É uma barra em cima da outra, um corpo está marcando em cima do outro, na região de preço dessa mínima aqui, ó, perdida, tá? Tentando voltar aqui para a tendência. Então é uma região de preço que o mercado não está conseguindo perder ainda com eficiência, está corrigindo ainda essa perna aqui de baixa, né, que marca aqui abaixo desse suporte aqui, que é muito importante, tá? Abaixo desse suporte aqui, uma espécie de pullback, talvez para voltar a executar os movimentos de queda, o que seria mais provável de acontecer, tá? Agora, se ele começa a entregar movimentos mais fortes aqui para cima, né? Barra preta não, barra branca. Movimentos um pouco mais fortes aqui para cima, aí ele tá numa região aqui consolidada, que seria um range muito maior do que esse, e isso daqui foi um rompimento falso apenas, certo? Então vamos lá estudar o gráfico menor, tá? Um gráfico aqui de 5 minutos. Então abrimos aqui. Não vou me estender muito, tá? Eu tô com o tempo um pouco corrido agora. Abrimos aqui, nesse patamar de range, a gente só vai confiar na operação se a gente quebra o canal de baixa, tá? O canal estava aqui. Deixa eu pegar a ferramenta canal. Só vai confiar a partir do momento que o mercado rompe o canal. O canal estava assim, em média. Em 10 minutos eu tinha pegado mais certinho. Vou pegar aqui. Aqui.
esses fundos aqui, tá? Canal de baixa, porque ele marcou aqui um movimento forte de impulso, foi esse movimento aqui. A partir daqui mudou o comportamento do canal. A partir daqui começou a mudar o comportamento, veio entregar o que o Brooks chama aí de spike, né? Movimento de impulso seguido por um canal de baixa. Esse canal de baixa, ele possui uma primeira puxada, uma segunda puxada e uma terceira puxada. Depois disso, o mercado costuma tentar uma reversão, principalmente porque esse fundo aqui, como não sei se eu avisei o pessoal no Telegram de manhã, tinha divergência, tá? Desde aqui de cima, na verdade, já estava marcando divergências, tá? E aí o mercado entrega um movimento muito forte, um pivô de alta que sai do canal, né? Com essa barra aqui muito forte, ó. Essa barra aqui muito forte no 10 minutos, tá? Eu não consegui pegar esse trade, não estava dando atenção totalmente para o mercado nesse momento aqui e acabei perdendo essa operação. Mas uma região que a gente tinha que tomar cuidado era aqui, ó. Era uma região de resistência, ó. Perceba que o mercado ele sofre aqui para passar. Ele entrega uma barra de baixa, nova barra de alta, outra barra de baixa, nova barra de alta. Só que essas barras, né, elas não, em comparação com isso daqui, ela não sequer perdeu isso daqui, ó. Pra gente pensar em vendas, a gente tinha que perder uma barra mais forte, tá? Perdendo essa barra aqui, ó, que seria um fundo que a tendência de alta marcou, tá? Para quem não tá enxergando, ó, movimento de alta, ó, com esse topo anterior, movimento de correção, movimento de alta. Então, para a gente acreditar, o mercado tinha que soltar uma barra com fechamento aqui embaixo, para a gente acreditar no que? Num cenário mais lateral aqui, ó, para buscar fundo aqui novamente, o que não aconteceu. O que aconteceu? Foi só um pullback por cima desse topo. A gente tem as médias alinhadas, ó, as médias ascendentes, tá vendo? Apontando para cima. Isso indica que você deve ser mais cauteloso ao buscar operações de venda e procurar operações de compra se o mercado rompesse esse patamar aqui, tá? Rompeu, é uma compra aqui de rompimento, tá? Essa daqui, ó, seria uma compra de rompimento com stop um pouco mais embaixo, stop um pouco maior, ou até mesmo a compra nessa barra aqui, na superação dessa barra, mas o mercado já foi, né? Já subiu bastante. Pessoal, quando as médias estão alinhadas, ele superou um patamar de preço, superou um canal, normalmente ele vai buscar a duplicação desse canal aqui para cima, pelo menos, tá? Normalmente ele vai fazer isso, ó, onde ele marcou esse topo. Mas para dar uma confluência melhor, a gente pega a ferramenta de Fibonacci, traça nesses fundos aqui, traça nesse topo ou nesse topinho aqui, tá? É a média de toques dessa região, ó, e busca essas regiões, ó, 161,8, tá? Para quem pegou o movimento integralmente, daqui até aqui em cima, ó, o mercado cravou lá no terceiro alvo, certo? Qual que é o primeiro alvo? 61. Segundo, 100%. Terceiro, 161. Beleza? Outra forma de definir é a força dessa região aqui, ó. Como assim? Eu tenho essa região que joga o preço até aqui embaixo. Quando eu rompo essa região, eu vou acima. Ou seja, é um Fibonacci de espelhamento. Diferente desse Fibo aqui de pivô, a gente traça o Fibo de espelhamento, tá? Para uma expectativa menor, podia pegar o espelhamento apenas dessa pequena retração aqui, ó. Pegar esse Fibo aqui, ó. Como é uma proporção bem menorzinha, a gente pega ele integralmente, tá? Foi lá no 200%. Um alvo em 100, depois um alvo no 200. Um Fibonacci espelhamento um pouco maior seria pegar essa movimentação, né? Como o mercado jogou tudo isso para baixo dentro do canal e projetar aqui para cima. Então não foi completar na região lá de 100%, que seria a abertura, tá? Desse dia aqui, ó. Não teve força para ir nessa região, tá? A gente tem que estar atento que o mercado ele tá tentando fazer uma retração dentro do movimento aqui, ó, de baixa. Então, para garantir, pega movimentos menores, né? Como é um movimento mais amplo, observe um comportamento, né? Chegou aqui, começou a entregar fraqueza, uma barra de baixa, veio até a média de 20. Ele vai frequentemente
né, mais do que sim do que não, mais vezes sim do que não, testar essa máxima aqui novamente, tá? Testar essa máxima aqui novamente nos 5 minutos, que foi uma máxima que teve uma força, né, teve uma força muito grande. Então, normalmente quando ele faz uma retração, ele tem força o suficiente para jogar na máxima de novo. Como ele está corrigindo dentro de uma perna de baixa lá do gráfico maior de 60 minutos, pega um Fibo daqui e traça aqui na perna de baixa. Ó. E observem as confluências. Observem que aqui a gente tinha, ó, deixa eu apagar esse canal aqui. Tinha o que? Antes de chegar lá no 100%, o ponto de 61,8. Né? 61,8 com esse fundo aqui, ó. Anterior. Esse fundo aqui, ó. Tá? Que levou a esse último movimento aqui de exaustão antes de marcar essa reversão. Então, esse ponto foi onde os vendedores venderam, né, perdendo essas mínimas aqui, ó, foi onde os vendedores venderam forte. E é um preço que vai ser defendido aqui novamente, tá? Isso é um pouco de psicologia de mercado. Mas basicamente é isso, tá? Retrações no movimento, que a gente tem que observar, ó, os pontos estavam sendo bem respeitados, né? Quando a gente traça esse Fibonacci aqui, ó, percebe que ele parou aqui no 50, fez uma tentativa, depois veio, retraiu até o 50 novamente, porque ele foi resistência, se transforma em suporte, perdeu, voltou lá para o 38, rompimento falso, voltou aqui para o 50, perdeu, foi lá para baixo, né? Não respeitou mais nenhum nível aqui, rompeu esse canal aqui de baixo e veio aqui para baixo. Que aí ele mudou, né, o comportamento dele, que ele estava entregando o que aqui? Movimento de baixa, corretivo, pivô. Pivô foi acionado, falhou em primeiro momento, mas depois ele veio completar os alvos que a gente já vai conferir. Beleza? Então é assim que você trabalha com Fibo. Projeta os movimentos como ele é contra uma tendência maior. Observe as confluências. Fique com o Fibo que tiver mais confluências, né? Por exemplo, eu tenho aqui esse Fibo das retrações. Agora eu vou lançar um Fibo do movimento aqui de pivô do dia, que foi daqui até aqui. Opa, eu tenho uma confluência, né? Eu tenho um ponto aqui 100% e eu tenho um ponto aqui em 618. Tá? Esses pontos aqui eles podem servir como uma região que vai segurar o preço. Aí eu vou vendo o comportamento, né? Se eu conseguir pegar a alta, comprei aqui, ó. Comprei caro aqui. O que tem uma probabilidade de continuidade muito grande. Essa barra aqui, ó. O fechamento dessa barra. Porque eu estou fechando acima de uma região de consolidação. Tá? Acima dessa região aqui de consolidação. Posso pegar inclusive essa região e trazer ela. Peguei em fechamentos, tá? Trazer ela aqui para cima. E eu estou comprando quando eu estou penetrando essa região. Então eu tenho um risco favorável, tá? Eu tenho isso daqui de risco, ó, uma barra. Quando eu compro barras amplas assim, meu stop ele tá abaixo da barra. Ó, percebam que quem comprou essa barra aqui, ó, quem comprou essa barra aqui, fechamento dela, tá? Como ela fecha perto da máxima, a gente compra ela em fechamento. Stop abaixo da mínima. O cara pegou esse movimento. Espera aí que eu peguei o retângulo errado. Pegou esse movimento. Fez parcial aqui. No 50% da retração. E fez realização final aqui. 2 vezes o risco para cima. Porque tinha comportamento para isso. O preço está em canal estreito. Ele está subindo. Inclusive ele subiu em uma dentro do canal. 2, 3 puxadas para cima. Beleza? Não tem essa, né? O mercado rompeu uma região. Já foi, né? Às vezes não. Às vezes você pegou a primeira barra aqui, ó. Inclusive para iniciante, esse tipo de entrada aqui é o mais indicado. Quando o mercado já está direcional. E essas entradas mais embaixo, aqui e por aqui, elas são aí mais avançadas, quando você já entende tem uma leitura melhor de contexto. O iniciante ele tem que
comprar um pouco mais caro ou vender um pouco mais barato no caso de uma venda, tá? Por exemplo, pegar uma venda como essa daqui, ó. O mercado não conseguiu caminhar aqui e aqui ele já passa a entregar várias barras de tendência, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês. Espera aí, apagar tudo isso. Em primeiro momento, você traça o que? O Fibo dessa movimentação. Ó, respeitou 61, respeitou 78, beleza, tá? 78 quer dizer, seria o 23 aqui, tá? Se eu traçar de cima para baixo, baixo para cima, não seria o 23, mas é a mesma coisa, tá? Deixa eu traçar direito. Para retrações a gente traça assim. Quando o movimento é de alta, a gente traça de cima para baixo. Ó, 23, a retração mais rasa, né? Quando ele tá com uma tendência muito forte, busca o 23. Normalmente, quando tem a média de 20, ele faz um novo teste da máxima. Perdeu o 23, pullback por baixo dele, vem buscar o 38. Tá? Aqui seria ideal o quê? Pô, quero pegar um movimento de retorno para alta. Testar novamente a máxima. Um pivô de alta. Não aconteceu o pivô. Até me perguntaram se deveria comprar o rompimento desse topo aqui. Desse topo. Tô já diante de topos e fundos descendentes. O mercado já perdeu um fundo aqui. Já fez uma retração mais profunda. Se eu quero retornar para alta, eu preciso demonstrar comportamento para alta. Ou seja, marcar um fundo significativo mais alto, não isso daqui, né? Marcar um fundo mesmo. 2 barras de venda e uma de compra. Uma força de vontade maior de retornar para essa região. Não aconteceu. Estou diante de topos e fundos descendentes, onde os vendedores vão optar por vender na média de 20 períodos, acima da média ou abaixo da média, tá? De preferência perto da média, próximo da média. Olha no 10 minutos como que foi. Isso daí, ó. Não teve força para levar o preço para cima, certo? Então aqui, se eu quero comprar essa movimentação, né, o mercado passou a corrigir. Não participei da alta, eu quero comprar. Tenho que ver um pivô de alta sendo estruturado aí. Não existe esse pivô de alta. Chegou no suporte. Tem força de venda aí? Ou de compra? Tem força de compra aí? Não tem. Tá? Essa região aí ela era importante para o mercado. Era VWAP, era a média de 200 períodos. Né? Era a retração de 38 aqui da movimentação de alta. Então aqui deveria ter força. Porém, o mercado rompeu. Né? Eu vou vender o rompimento. Vamos observar o comportamento do que veio antes. Para a gente saber o que a gente vai fazer agora. Movimento de baixa. Movimento de alta. Perna de baixa. Perna de alta. Perna de baixa. Estou fazendo o quê? Retrações profundas, retrações profundas, tá? Essa daqui é a primeira que não conta, tá? Para quem pegou uma venda aqui, era uma venda agressiva, mas ela existe, ó. Movimento de baixa, o mercado testou, falhou o rompimento e deixa uma barra de sinal. Então, essa venda aqui, ela era uma venda agressiva, só que com bastante fundamento, né? O mercado ele já entregou, saiu, né, do canal, falhou em fazer um rompimento, já tinha testado a média móvel e deixa um pavio aqui bem significativo nessa região de resistência. Então você está arriscando aqui. É um trade de alta probabilidade? Não, não é um trade de alta probabilidade. Esse trade aqui seria considerado de baixa probabilidade. A vantagem dele é que se dá certo, eu tenho um alvo longo, né? Pelo menos aqui na região de 50%. Dessa movimentação aqui de alta, porque aí o mercado ele se desenvolve às vezes em 3 puxadas, ó, como foi aqui, antes de tentar fazer uma reversão, beleza? Então para vender um rompimento aqui, eu tenho que estar consciente, se eu quero vender aqui, o mercado está fazendo retrações profundas, o meu stop, preferencialmente ele tem que estar bem afastado, bem longe, tá? Preferencialmente. Eu tenho essa movimentação que o mercado está fazendo e ele pode fazer o que aqui? Vendi aqui, ó. Começou a subir.
ele pode querer fazer essa retração aqui novamente, ó. Então o meu stop, ele tem que estar acima desse quadrado. Acima, tá? Não exatamente acima, mas mais acima. Então seria no topo anterior, tá? Porque o comportamento que o mercado está executando não é de rompimento ainda, tá? Ele está fazendo o que aqui? Canal, ó, canal. Então os compradores estão comprando no fundo, os vendedores vendendo aqui em cima. Então você vai vender, aqui é o ponto certo para vender, procurar por movimentos de venda, ó. Movimento L1, né? Primeira tentativa de vir abaixo, retorno L2, segunda tentativa de vir abaixo, tá? Seria depois dessa movimentação, esperar uma barra boa de sinal aí, ó, para pegar o movimento de venda. A vantagem de vender aqui é que você tem um stop mais curto, certo? E aí o mercado veio embora, ó. Chega aqui nesse ponto, tem força de compra aí? O mercado falhou em fazer a reversal, não tem força de compra, tá? Cadê os compradores? Olha o volume financeiro, tá indicando o quê? Que possivelmente ele vai perder isso daqui, ó. Vai perder e vai buscar a mínima aqui no fundo do canal, pelo menos, tá? Chega aqui no fundo do canal, isso aqui pode ser reajustado, ó. Faça um reajuste aqui com esse topo, chega no fundo do canal, como ele deixou uma barra, eu faço esse reajuste e perde. Opa, peraí. Perde. Esse tipo de entrada, aí sim seria mais interessante o rompimento, tá? Porque o mercado ele já vende uma sequência de barras, está entregando volume, deixa uma barra aqui ignorada e retorna para o volume. Esse tipo de entrada eu tenho um stop barato, posso colocar aqui em cima, só que é um stop muito curto, vai vender o fechamento aqui dessa barra, ou colocar um pouco mais afastado, tá? Aqui em cima da região tem esse fundo anterior, aqui em cima dessa região seria o mais ideal, mais aconselhado, tá? Porque se o mercado entrega um movimento muito forte, duplica esse canal para baixo, você tem essa duplicação aqui, você vai ter uma confluência de alvos, você vai ter essa duplicação aqui, e você vai ter ainda mais uma duplicação aqui para baixo. Foi completar, tá? Basicamente era a mínima do dia, retorno aí do mercado. Outra forma de traçar. Eu tenho esse canal e essa mínima. O mercado tentou reverter após essas três puxadas para baixo. Posso pegar a movimentação integralmente, essa movimentação aqui, ó, e solto aqui, tá? Que seria um comportamento. A partir dessa mínima o mercado mudou o comportamento dele, tá? E esse canal aqui, que terminou nessa mínima, a partir daqui, ó, foi, não teve mais canal, foi impulso, ele projetou toda essa movimentação aqui em 100%. Então são confluências de Fibo. Peguei essa movimentação aqui, peguei o movimento do canal, que é mais uma, pivô de baixa, tá? Essa movimentação de pivô, ó. Só esse movimentozinho aqui, ó. Olha lá, 161,8. Tá? Tudo casava para esse alvo ser completado, certo? A partir daqui, né, barras muito amplas, isso daqui é o que? Lateralização. Lateralização. Você vai comprar aqui, é até uma barra de sinal, e é uma segunda barra de sinal, o que é mais importante, tá? Comprar a primeira, depois que o mercado veio no movimento muito forte, você tem que colocar um stop mais longo e não é aconselhado se fazer isso, tá? Ah, mas é região de suporte, tá, beleza. Tá acreditando numa lateralidade maior, só que o que é aconselhado? Você esperar uma segunda entrada aqui. Como são barras muito amplas, não seria aconselhada essa entrada, porque tá marcando o que aqui? Lateralização, apesar de ter dado certo, ó. Só que existiu entradas melhores aqui, né? Existiu, por exemplo, aqui, ó, no final do dia aí, né? Só comentando com vocês que esse tipo de entrada aqui, ó, não é muito legal de fazer, tá? Não é muito legal. Você tá comprando às vezes aqui, ó, no topo, né? Como são barras muito amplas, não é. Você tem que ter uma expectativa do mercado voltar aqui para cima para você comprar aqui, porque o teu stop ele tem que estar afastado, 700 pontos, uma expectativa de mais de 1000 pontos, tá? Por isso que não é recomendado. Então sempre esteja calculando os pontos que você vai entrar, os pontos que você vai estopar, e deixe o mercado confirmar isso, se você está com os estudos alinhados com o mercado ou não, tá? Se ele estiver te entregando um stop é porque a sua leitura não foi correta. Às vezes
a sua leitura é correta, mas o seu gerenciamento de risco não. Então, vi um amigo postando lá, eu acho que ele fez uma entrada aqui, ó. Só que ele colocou um stop muito curto, né? O que eu estava falando aquele dia para vocês, no dia anterior aqui, ó. Que essa volatilidade às vezes tira. Eu fiz a entrada aqui, por aqui, ó, perto da média, e esse candle teria me tirado se eu tivesse colocado stop muito curto. Eu coloquei stop acima dessa barra de tendência, topinho anterior. Então, se você entra aqui, ó, por aqui nessas regiões do topo do canal, tá correto, né? Só que o stop estaria um pouco mais afastado aqui em cima, seria o stop correto. Beleza, pessoal? Vamos dar uma olhada no dólar. Eu normalmente não trago a análise do dólar aqui, porque eu não opero muito dólar, tá? E aí eu fico, vou comentar de um negócio que eu não operei, né? Eu prefiro comentar quando eu opero o dólar, porque aí eu sei do que eu tô falando, eu sei o que eu estava sentindo na hora que eu estava operando e assim por diante, certo? Então vamos dar uma olhada lá. WDO FUT, o dólar. O dólar marcou um candle de baixa aí, ó, hoje. Deixou um candle de baixa. Não, ele tá no topo de um canal. Esses dias sentiu o fundo, né, do canal, e agora ele veio visitar mais ou menos a região do meio aqui, com a média de 20 períodos aqui do dólar. Tá? Essa média ela não é tocada faz tempo, mas a gente percebe que não tem tanta defesa aqui atrás, mas aqui foi uma perna de alta bem significativa, né? Pode haver um pouco de defesa aqui nessa média. E nos 60 minutos, deixa eu apagar aqui esses estudos. Viemos, né, completar essa perna bem significativa aqui. Vou apagar isso daqui. Ontem, ou anteontem, foi 2 dias, se não me engano, isso daqui, tá? E aí viemos visitar a região aí, esse suporte, né? A gente percebe aqui que é muito eficiente traçar suporte e resistência num gráfico maior, mas a gente não deve levar isso como uma região fixa, tá? Uma região de preço, ó, porque só aqui, ó, só esse paviozinho aqui, ó, tem quase 20 pontos aqui, 18 pontos, tá? Então aqui é uma região de suporte, ó, respeitou, e hoje ele veio visitar essa região. O que foi mais interessante foi a divergência que ele marcou aqui, tá? Voltando aqui agora para o gráfico, deixa eu já mostrar a divergência para vocês, que vocês viram lá no Telegram, mas eu vou colocar aqui também na análise para ficar gravado aqui com vocês. Então temos uma região, um ponto de interesse, um ponto de compras, tá, que levou o movimento forte para cima. Esse ponto aqui veio ser visitado no dia anterior, acho que foi no dia 25, né? Veio ser visitado e olha só, temos uma amplitude aqui do histograma, né, até aqui embaixo. Quando ele veio visitar aqui novamente hoje, aqui ó, o histograma ele tem uma divergência, né? Então temos fundos iguais e fundos muito mais altos aqui no histograma. Então lá no gráfico menor a gente fica atento. Além de que ele veio aqui num comportamento de wedge. Quando a gente coloca aqui um 15, por exemplo, ó, não foi bem uma wedge, né? Foi um canal de baixa. Aqui, ó. Foi um canal de baixa aqui. 3 puxadas e aí veio a reversão do movimento depois desse falso rompimento dessa mínima aqui. Beleza? Então você vai ver divergências. Como os fundos estão afastados, coloca um gráfico um pouco maior para observar essas divergências, e lá no gráfico menor, 10 minutos, 5 minutos, a gente busca um sinal, tá? Então aqui teve essa mínima, já estava entrando pressão de compras, marcou uma barra externa, aqui perdeu a mínima em falso. Para quem é mais agressivo seria uma entrada aqui, mas para um stop um pouco mais barato, né? Você tem 10 pontos de stop aqui, ou um pouco mais afastado. Mas essa barra aqui, depois do fechamento dela, ela também teria dado entrada. A diferença é que você vai pegar um alvo menor. Como ela tem
uma amplitude aqui 18 pontos, seu stop está abaixo dela para pegar outros 18 pontos aqui em cima, tá? Normalmente quando você pega essas barras amplas assim, as barras elefante, você projeta um alvo só, sai, porque normalmente o mercado vai querer descansar e aí depois você dá preferência em tentar fazer uma nova entrada, por exemplo, perto de uma média móvel, ó, que não foi bem sucedida, não teve força, perdeu, pivô de baixa confirmado, né? Tem a região de VWAP para fazer parcial, dólar aqui a região é bem importante. E depois vai entregar um movimento maior aqui para baixo, tá? E tem que traçar aqui o alvo de pivô de baixa para saber as regiões que ele parou aqui no 61.8, primeiro alvo. Deixa eu ver se ele buscou os outros depois. Segundo alvo em 100%, né? Deu uma parada e depois estava indo para buscar o 61,8. Beleza? Nos 5 minutos, a entrada eu fiz bem mais agressiva aqui embaixo, né? Então ele marcou aqui a última perna de baixa. Depois dessa movimentação, tinha já pego uma operação por aqui, ó. Depois que ele perdeu essa região. Tá vendo que tem esses fechamentos aqui. Né, o dólar veio de movimento de baixa. Marcou um fundo aqui duplo. Estava retraindo dentro dessa região. Não teve força para subir, para superar o canal de baixa. Marcou uma barra aqui de rompimento, né? Depois de testar aqui em cima. Queria ter pego um pouco mais em cima. Então foi uma triangulação que ele estava marcando aqui. E aí já fiz parcial aqui embaixo, né, que seria essa mínima. Foi a mínima que eu fiz a parcial. Já estava atento a essa divergência lá dos 60, né? Só que numa primeira entrada, como o conceito que eu havia explicado para vocês, muito arriscado, né? Veio de um momentum bem forte. Aí numa segunda entrada, no rompimento falso dessa região, gerou esse trade, coloquei meu stop curto. Entrei com um contrato apenas, meu único arrependimento foi esse. Como eu não estou muito acostumado a operar o dólar, eu entro pequeno nele. Tá, entra pequeno, só que aí deu 40 pontos de alta. A gente pega esse canal aqui, tava bem mais ajustado, bem mais bonitinho. Ajeitar para vocês aqui. A gente pega esse canal e duplica ele para cima. Tá um movimento muito forte. Foi lá no topo do canal. Outra forma é pegar essa movimentação, romper o topo, 61,8 seria o primeiro alvo, tá? Rompeu muito forte, né? Faz uma primeira barra, normalmente ele é comprada, teste no topo, aqui sim você tem talvez um retorno à média, mas olha só, tentativa de power breakout, não teve, né? O movimento ele veio lateral, encontrou a média, cadê os compradores? Não teve, então cancela o power breakout, não tem, tá? Não tem. Muito difícil, muito lateral, então não tem trade aqui, não tem operação. Melhor esperar voltar aí a liquidez do mercado quando começa a lançar barras maiores, ó. Você tem aí um trade mais tranquilo de fazer, certo? E aí vai reajustando, né? O mercado ele é dinâmico, você tem que ir reajustando o que você está fazendo. Então ele já marcou um topo mais baixo, aí você já tem uma linha aqui, né? Veio fazer a retração, 2 testes na região de média móvel, barra de força para baixo, topos e fundos descendentes, você tem um possível movimento que às vezes pode te levar até uma linha de retorno, tá? Ou outros alvos aqui que a gente pode ir definindo aqui para o dólar. Deixa eu ver se entregou desse movimento aqui, mas eu acho que não. Ó, entregou. Tá pegando aqui em fechamento, 61.8, junto com essa região de suporte muito forte aqui no dólar. Beleza, pessoal? Deixa eu encerrar aqui com vocês. Já ficou bastante extenso. Espero que vocês tenham aproveitado, aprendido alguma coisa aí nessa análise. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, deixe o gostei aí no vídeo para contribuir aqui com o canal. Desejo a todos um ótimo estudo e até a próxima análise.